Oiê! Chegamos ao último programa desta edição do Espaço de Troca, que tem como tema o livro Cidade Velha, Novos Cronistas. E que tal mergulharmos em mais uma viagem pelo centro de João Pessoa e fechar essa temporada com nostalgia e sentimentos? Este é o 7º episódio e nós somos 6 amigos. Para você que tá chegando, eu me chamo Lucas Andrade e estou aqui com um pessoal muito massa. Eu sou Letícia Silva. Oi, aqui é a Gabriele Cauane. E eu me chamo Clara Amaral. Eu sou Angélica Gouveia. E o meu nome é Valber Adelino. Durante essa temporada, ouvimos histórias de quem é daqui, de pessoas de outros lugares, das vivências, das memórias e do processo produtivo das crônicas. Agora que você já sabe quem somos, hoje vamos encerrar nossa jornada com a mescla de crônicas que nos levarão a refletir sobre as memórias que marcam nossas vidas. Preparem-se para um episódio carregado de emoção e nostalgia. E acima de tudo, muita poesia, porque esse pessoal aqui escreveu histórias muito envolventes que estão no nosso livro, disponível para download no site da editora do CCTA, no endereço ccta.ufpb.br. E você pode encontrar também na descrição desse episódio e no QR Code disponível no Instagram do @Espaço Experimental UFPB. Espaço de Troca. Vocês costumam ir ou frequentar o centro de João Pessoa? Sim, bastante, viu? Eu frequentava muito o centro. Meu avô e meu pai tinham uma ótica na rua Duque de Caxias. E eu tenho várias recordações de quando era criança. Sentar na praça Ponto de 100 Réis para tomar um sorvete e admirar o centro. Bem movimentado, pessoas indo e vindo. Em cada rua era uma novidade. Exatamente, Gabi. E hoje não é mais como antes. Diminuiu muito o fluxo de pessoas. A Praça dos 100 Réis, por exemplo, é um deserto até em horários de pico. O saudosismo chega tanto que a gente fica torcendo para levar um grito no pé do ouvido do pessoal que vende chip. Os vendedores fazem mais ou menos assim, ó. Chip dá oi! Chip dá claro! Nossa, verdade! E são diversos elementos que o centro nos traz. São muitas histórias de gente que passou por ali, de eventos e até mesmo dos próprios monumentos, que nem todos conhecem ou sabem da história. Inclusive, a Gabi fala de um dos prédios históricos que estão presentes em João Pessoa na sua crônica. Sim, é um lugar que diversas pessoas passam em frente à Praça Ponto 100 Réis e não sabem que lá foi um hotel super famoso, frequentado por gente da mais alta classe. E a sua crônica nos faz refletir sobre esses elementos no nosso dia a dia. Muita gente passa boa parte da vida andando pelo centro, nas lojas, e não percebe esses locais que também carregam muita história e fazem parte da formação das cidades, como é aqui em João Pessoa. Isso mesmo, Clarinha. A minha crônica fala sobre o Paraíba Palace. Em meia rotina, deixamos de notar os monumentos históricos que fazem parte da identidade de nossa cidade. A narrativa que eu trouxe tinha o objetivo de nos fazer refletir sobre o valor que damos ao passado e como ele é integrado ao nosso presente. Interessante demais, Gabi. E é curioso também trazer essa questão. Hoje o Paraíba Palace é formado por várias lojas, que ficam mais na parte térrea do prédio. E nem nos damos conta de que um dia ele hospedou tanta gente importante, não é mesmo? É verdade, Lucas. E o Paraíba Palace, desde sua construção, é um testemunho vivo das transformações do centro da cidade. A sua história espelha a evolução e os desafios enfrentados pela região. Você pode ler um trecho da sua crônica pra gente, Gabi? O seu preferido? Claro, lá vai. Um dia desses, numa tarde de sol de fevereiro, resolvi sair andando pelo centro de João Pessoa, para revisitar os locais que durante muito tempo não havia visitado mais. Quando criança, ir até o centro da cidade era um castigo. O ambiente era movimentado demais. Gente indo e vindo de todos os cantos, debaixo do sol quente da gota serena. O comércio era a segunda casa de muita gente. Passar na rua Duque de Caxias era luta. No meio da passagem, tinha os camelôs com as mercadorias pelo chão, sorveteiros, gente das antigas conversando, sem esquecer do moço tocando flauta-pan no meio da rua movimentada. Ao descer a Duque de Caxias, chegamos ao Ponto 100 Réis, uma das principais praças de João Pessoa. Ali podia encontrar um pouco de tudo: sapateiros, engraxates, bancas de jornais, cafés, bomboniere, mas o espaço vazio do local, com pouco atrativos, depois da reforma de 2009, me incomodava um pouco.
Porém, com aquela reforma, ali no meio se destacou algo que nunca havia reparado ou prestado atenção: o monumental Paraíba Palace Hotel, uma das edificações de maior prestígio da cidade de João Pessoa. Que lindo, Gabi! E como foi esse seu processo de escrita? Ah, Clarinha, eu cresci ao som da cidade. O centro de João Pessoa era um coração pulsante. Eu estudava nas escolas do centro e lembro de caminhar pelas ruas com a mochila nas costas e sentir a energia da cidade me envolver. Aquele era o meu mundo. E o Paraíba Palace sempre se destacou para mim pela sua arquitetura imponente. Era o cenário de muitos dos meus sonhos. A cada vez que passava por ele, sentia uma emoção indescritível. Ao retornar ao centro, na intenção de apreciá-lo e escrever, senti como se estivesse reencontrando um velho amigo. Cada cantinho, cada prédio me remete a lembranças da minha infância. E o Paraíba Palace, com a sua imponência, continua sendo o protagonista dessa história. Eu acho muito interessante quando você traz uma visão do passado e um atual. A gente pode até mesmo fazer uma viagem no tempo, né? E por falar nisso, quem também escreveu uma crônica sobre o Paraíba Palace foi Alice Joplin, que não está conosco aqui neste momento, mas faz parte da pós-produção deste espaço de troca. E o texto dela também está disponível em nosso livro. Vamos ouvir um trecho que ela gravou pra gente? À medida que o sol se põe, o hotel torna-se um poema noturno. As luzes que se acendem no ponto de 100 réis no final da tarde proporcionam uma melodia delicada. Ao deixar o hotel, carrego mais que a bagagem física, levo lembranças como versos gravados na alma, e os suspiros que ecoam nas paredes são como um som suave que me acompanhará. Enquanto as portas se fecham suavemente, sinto-me como o último verso de um poema, pronto para ser guardado nas páginas do Hotel das Saudades. Este lugar, com suas metáforas vivas e narrativas entrelaçadas, é mais que um destino. É uma jornada lírica em que o tempo, tal como um poeta paciente, continua a produzir suas estrofes gloriosas. Que lindo! É uma crônica rica em detalhes. A forma como Alice caracteriza o lugar, dando vida aos seus elementos, nos leva a refletir e querer reparar em tudo isso em uma próxima visita. E você visitou o hotel juntamente com ela, não foi, Gabi? Verdade! Eu e ela fizemos uma visita ao hotel para produzir uma reportagem sobre a história do Paraíba Palace. E com isso ela fez essa crônica que resgata as memórias do hotel. Aliás, Letícia vai trazer aqui pra gente outro hotel histórico. Era também bem luxuoso e faz parte da geografia do centro. Letícia, fala um pouco sobre a sua crônica e a experiência com esse patrimônio pessoense. Foi uma experiência fantástica. Explorar essa parte da cidade foi um retorno à minha infância. E também perceber como o centro mudou. Aos poucos, aquela agitação toda foi diminuindo. Antes, para mim, era um local divertido, cheio de vida. Assim como a crônica de Gabi, eu trouxe um hotel histórico, o Hotel Globo. Eu não o conhecia e mesmo o pessoal ainda não tendo visitado, precisa ir pelo menos uma vez para respirar um pouco a nossa cidade. Eu moro em Bahia, mas me sinto adotada aqui. Como eu disse, nunca tinha visitado. Apenas escutava os outros falarem sobre lá, e principalmente sobre a vista do pôr do sol. E a vista é realmente bonita, né, meninas? É maravilhosa. Eu não sei se o pessoal que está nos ouvindo já foi, mas é simplesmente encantadora. É uma vista linda, é possível ver o Rio Paraíba, o verde da mata. Quem puder ir lá um dia, não deixe de ir. E ele também serviu de inspiração para a minha crônica. Nela, busquei trazer uma experiência do pôr do sol sobre o olhar de uma moça, que cresce e presencia a mudança da cidade, mas nunca perde o encanto por aquele sol, pela vista, algo sobre aproveitar as pequenas coisas do nosso dia a dia. Além de ser uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a cidade. Que temática encantadora que você trouxe. Então lê agora pra gente um pouquinho da sua crônica, Letícia. Aprendi a apreciar o pôr do sol como Maria, a desacelerar, respirar, quieta e em silêncio. E agora, o som dos passos apressados, que soavam mais alto que qualquer música tocada, e as buzinas dos automóveis, que ressoavam em todas as esquinas, não são tão altos. O brilho, entretanto, era quem me encantava. Nada mais brilhava aos meus olhos do que ver o pôr do sol dali. Hoje, sentada e admirando o pôr do sol, percebi que ele nunca é o mesmo. Há nele uma beleza ímpar, que todos os dias se renova. Uns dias mais laranja, outros mais rosados. Existem os mais brilhantes e os mais coloridos. É o mesmo sol, mas a sensação é sempre diferente. É assim também com as histórias que por aqui vi passar. Cada uma é particular, inclusive a minha. O meu dia terminava com o pôr do sol para nascer no outro dia junto dele. Enfim, compreendi porque Maria o admirava tanto e todos os dias estava ali, sentada e em silêncio. Nunca era a mesma sensação. Ela se apaixonava por ele todos os dias à sua maneira.
Lindo, Lê. O que eu mais gosto da crônica de Letícia é que eu senti como se estivesse dentro de Maria, vendo tudo do ponto de vista dela. E como ela descreve, dá vontade de ir correndo para o hotel, ver o pôr do sol e viver tudo aquilo. É muito bacana ter essa visão sobre o centro, quando vocês trazem o que era antes e como esse cenário é tão diferente hoje em dia. Porque vocês são daqui, cresceram e viveram tudo isso. Mas Angélica e Clara são de Pernambuco e já têm uma visão bem diferente. Sim, eu adoro João Pessoa, mas eu sou uma recifense raiz, cheia de orgulho e saudades. E eu vim de Custódia, que fica no interior de Pernambuco. Vocês já tinham visitado o centro antes, passeado por lá? Eu sempre tô por lá, mas pra ir nas lojinhas mesmo. Porém, quando me mudei pra João Pessoa, foi o lugar que eu mais estava animada pra visitar. É muito lindo, eu amo a vibe. Aqui eu prefiro ir ao centro para curtir atividades culturais, levar minhas visitas para conhecerem mais a cidade e ver o pôr do sol lá no Hotel Globo. Inclusive, a crônica de Clara também foi sobre hotel. Estávamos lá juntas. Nós três, na verdade. Eu, ela e Letícia. E ter essa visão de alguém de fora é interessante. Eu lembro que quando fomos lá, quase não aparecia ninguém. Ficamos por um bom tempo só nós três e o segurança. Aquele lugar lindo e vazio. Pois é, amiga. Era uma sexta-feira de manhã e foi o primeiro pensamento que me veio na cabeça. Como um lugar tão bonito pode estar abandonado? Pois é, Clara, e você conseguiu construir uma crônica interessantíssima diante desse cenário. Inclusive, tem uma parte da crônica que achei super curiosa, porque você fala sobre uma manga caindo do teu lado. Aconteceu de verdade ou foi só licença poética? Tu levou pra casa? Sim, inclusive estava muito boa. Ela caiu pertinho de onde eu estava tirando foto e eu sabia que tinha que registrar aquilo na minha crônica. É a magia do cotidiano, né? Como deve ter sido legal poder passar seus dias ali no hotel quando ele estava no seu auge. E hoje a gente só pode imaginar. E é justamente isso que eu queria trazer na crônica. Uma crítica mesmo ao pessoal de João Pessoa que abandonou o centro e também a administração municipal. E você traz essa crítica muito contundente sobre o abandono do hotel, né, Clara? E nos mostra como, apesar dele estar ali fisicamente, aberto a visitações, tem muito abandono diante de tanta história e cultura que o hotel poderia nos oferecer se fosse mais valorizado. A gente queria ouvir um pouquinho da sua crônica, Clarinha. Leia pra nós a sua parte preferida. Tudo bem. E em meio a memórias trancadas em um segundo andar, onde apenas os ventos podem entrar, antigos quartos esvaziados ou amontoados de entulho, ainda permanece o único rastro de vida que um dia ali passou e que não foi mudado. Um magnífico mangueiro florindo no período de fartura nordestina, e enquanto caminhava ao seu redor, admirada como aquela simples árvore nos aproximava tanto daquele período histórico e fazia tudo parecer mais real do que parecia. Uma fruta caiu aos meus pés, uma manga de casca verde madura e suculenta, e eu, com minha imaginação de criança que cresceu assistindo a TV Cultura e se perdia com diversos novos mundos que existiam apenas em minha mente, interpretei aquilo como um pequeno presente daquela árvore que já alimentou diversas gerações que passaram ali no último século, de que sempre há esperança de tudo florescer novamente. Que lindo, Clarinha. Enquanto você lia, eu fiquei pensando, será que também conseguimos nos conectar com nossas próprias raízes e memórias ao observar o que está ao nosso redor? E como objetos e elementos cotidianos podem carregar tantas histórias? E você aborda isso lindamente nesse trecho. Com certeza, quem está nos ouvindo nesse momento vai querer ler seu texto depois dessa nostalgia toda. O que eu percebo tanto na crônica de Clara quanto na minha é que elas têm uma percepção próxima sobre a cidade. Como somos de outras cidades, a gente acaba comparando com as nossas vivências. Eu moro em João Pessoa desde 2019. Vivi uma parte da pandemia aqui, as ruas ainda mais esvaziadas e silenciadas. Tudo isso também me fez repensar sobre os lugares que ocupamos e aqueles que nos ocupam por dentro, internamente. Falando em silêncio, Angélica, dessa quietude das ruas do centro, seu texto é justamente sobre isso e queremos saber mais da sua crônica. Verdade, Angélica. Também quero saber mais. Que tal ouvirmos um pouco? Beleza, então vamos. Silêncio. O silêncio em João Pessoa é diferente do silêncio de Recife. Lá, o som é rei. Lá, nenhum silêncio é absoluto. Um domingo em João Pessoa, num bairro comum, pode ser tão silencioso quanto aqueles dias tristes de isolamento social. Silêncio. Amanhece. A rua segue quieta, as crianças estão dormindo. Um ou outro passeando com seu cachorro. Poucos passos. Muito silêncio. Alguns vão para a praia, outros vão almoçar com seus parentes. Um pouco de som surge. Nas praias ele aumenta, mas quanto mais para dentro vamos, mais silêncio temos. Dentro é silêncio. E então, quando a tarde chega, ele aumenta, e o tom melancólico de um domingo silencioso se instaura. Quando digo que moro em João Pessoa, as pessoas sempre elogiam a calma da cidade,
E eu, que vivo há muitos domingos aqui, sempre digo, é até demais. Uma crônica profunda, Angélica. A forma como você constrói a imagem da cidade a esse conceito de calmaria e silêncio carrega um peso de verdade absurdo. Eu moro aqui há 20 anos e, como pessoense, estou bastante acostumado de uns tempos pra cá com esse clima quase que fantasmagórico em alguns bairros. E você conseguiu traduzir esse meu sentimento. Sim, verdade, Valber. A crônica apresenta uma interessante reflexão sobre o silêncio em João Pessoa, contrapondo ao ambiente mais barulhento de Recife. Realmente, é muito diferente o silêncio de João Pessoa. Quando eu fui a Recife e vi aquele trânsito caótico, pessoas animadas no centro, vi que João Pessoa precisa realmente de uma revitalização. As pessoas precisam ocupar o centro. Por outro lado, o silêncio faz parte e é legal para o nosso descanso, né? Fala pra gente, o porquê você quis escrever sobre o silêncio, Angélica? Porque isso mexe comigo desde que eu vim morar aqui. E vai além disso, de trânsito e movimentação na rua, sabe? Porque chega uma hora que todo o centro vai acalmar. Todo o centro de cidade fica calmo. Adormece um pouco. Mas João Pessoa tem um silêncio que se estende por outros bairros. Onde eu moro é assim. O clima chega a ficar melancólico muitos dias. E na sua crônica, você compara um pouco com a sua cidade Recife. Conta mais pra gente dessa relação que você trouxe. Isso é porque eu sinto que os pessoenses têm que aproveitar e ocupar mais a cidade. João Pessoa é linda e devia estar cheia de gente aproveitando ela. Tem lugares aqui que eu fico apreensiva de ir à noite, porque não vai ter ninguém. Eu sou de Recife e apesar de lá ser bem mais violento do que aqui, eu não sinto tanto medo, porque a cidade é mais ocupada, as pessoas sempre estão na rua conversando e aproveitando. Muito legal, Angélica. E dá pra sentir na sua crônica essa diferença que você fala das cidades e um certo saudosismo seu. Sim, eu amo as duas cidades, inclusive as diferenças entre elas. Lucas, agora todo mundo também quer saber da sua crônica, porque quando eu li, vi que você trouxe algo profundo, não é mesmo? Uma crônica cheia de metáforas. Verdade, a gente quer entender como você se inspirou para fazer ela. A gente sabe que você traz alguns elementos do centro histórico, principalmente do ponto de 100 réis, né? Eita, leram mesmo, hein? Então, quando o professor sugeriu que escrevêssemos uma crônica, eu fiquei pensando sobre o que eu vou escrever, né? E com o prazo se aproximando, eu fui às ruas em busca de inspiração. Daí, quando eu cheguei no ponto de 100 réis, eu parei em frente ao Paraíba Palace e vi uma aranha subindo pelas pilastras do antigo hotel. E foi aí então que eu lembrei da música infantil, A Dona Aranha, e decidi dar um toque dramático no texto, com uma tempestade avassaladora em plena praça. E assim começa uma história repleta de suspense que termina com um plot twist. Eita, bastante poético. Sei que na sua história tem uma personagem que é uma garota ruiva. E queríamos saber se ela realmente existe. Você se inspirou em alguém? Não existe. Foi realmente uma personagem que me veio em mente. Na verdade, há uma leve semelhança com a personagem de um livro que eu já li, O Reino das Vozes que Não Se Calam, de Carolina Munhoz, mas são bem diferentes uma da outra. Conta um pouco dessa história pra gente, Lucas. Olha, é melhor todos lerem, mas vou ler um trecho que não contém spoilers. Mas é à noite que a cidade revela sua face mais intrigante. Sob o manto escuro do céu, as luzes artificiais ganham destaque, transformando cada rua em um palco de sombras, reflexos e gritos. É como se a cidade, ao mergulhar na escuridão, encontrasse uma loucura visceral. A aranha continuava ali, imóvel, sobre a feira de flores Alhambra, arrastada pela tempestade que houvera mais cedo. A enxurrada do temporal trouxe traumas e hematomas para aquela aranha, que tão pouco conseguira adormecer naquela noite. Lucas, eu fiquei muito presa na leitura da sua crônica. No começo eu achava que a personagem era uma pessoa da sua família, que nós sabemos que é ruiva. Mas ao longo da história fui mudando de ideia e ainda assim você me surpreendeu. Eu sou suspeito pra falar porque eu amo um texto melancólico. E sobretudo, Lucas, o seu está na medida. Inclusive, o autor que me desculpe, mas eu tenho a minha própria interpretação sobre a metáfora. Bem, acabamos de ouvir uma crônica com uma proposta diferente, pois agora vamos ouvir uma chamada igualitocracia. Peraí. Em primeiro lugar, que danado de nome é esse, Valber? Ele inventou uma palavra, minha gente. Mas agora falando sério, lendo a minha crônica, você percebe uma pegada em comum, mas a sua é praticamente um estranho no ninho. Explica pra gente o porquê dessa escolha. É um costume meu lá de casa. A minha mãe sempre grita, você não é todo mundo. E eu acabo optando por fazer coisas diferentes.
Brincadeiras à parte, eu tive essa ideia pensando sobre aspectos da minha cidade, que acabam sendo comuns em outras. Eu tive apoio do professor Carlos, é verdade, pra sair do comum. Obrigado, Carlos, você é um querido. Um querido de verdade. Valber, conta pra gente um pouco dessa história que o pessoal de casa tá curioso. Então, a história não tem um personagem central. Eu começo a história numa delegacia, eu sou o narrador onisciente. Daí eu vejo 5 camaradas entrarem na delegacia durante uma operação pente fino. Todo mundo é interrogado. Cada um dá uma desculpa esfarrapada como álibi. E a história vai se desenrolar na prisão de um deles por um motivo inusitado. Ah, sim, bastante peculiar. Mas me diga uma coisa, tem alguns pontos que eu achei bem curiosos. Por exemplo, os nomes dos 5 suspeitos. Antônio, Zé Doce, Peixeira, Cocada e Rogerinho Croissant Boca de Mel. Por que desses nomes? E outra coisa, quem você tá criticando? Eu quero nomes. Os nomes eu pensei em ser nomes açucarados, para deixar uma pista sobre o plot twist ao leitor. E sobre a crítica, o primeiro nome é o meu. É de fato uma autocrítica. E por partir de uma experiência individual, pode provocar estranheza para quem tá lendo. Maravilha, Valber. A sua crônica nos prende até o final para saber como vai terminar, se os personagens vão ser pegos e o que vai acontecer. Nos traz uma expectativa do porquê estão na delegacia e ao mesmo tempo nos diverte com os nomes dos personagens. Sem spoilers, viu, Letícia? Deixa o pessoal ler pra saber. E quando descobrirem, conta aqui pra gente o que acharam. E Valber, ele não quis ler um trecho da sua crônica porque ele acredita que ele é um pouco diferentão dos demais. E então ele deixou essa deixa pra quem está nos ouvindo. Então, se você se interessar, pode entrar no site ccta.ufpb.br e encontrar a crônica que está disponível no livro Cidade Velha, Novos Cronistas. Nós falamos hoje sobre hotéis, sobre as mudanças do centro. Eu queria deixar uma pergunta pro pessoal que tá nos ouvindo. Queria saber, qual a última vez que vocês foram no centro de João Pessoa? E se, nesse dia, repararam em algum desses locais que citamos hoje? Esses locais carregam a história de tantas pessoas. A nossa, as dos nossos pais, até mesmo a história de quem chegou aqui há pouco tempo. Nos conectar com o centro é conhecer sobre o nosso passado e também nos trazer para o presente. A cidade toca o coração de quem a visita e também de quem faz parte da Paraíba. Antigos cinemas, os hotéis, a praça, as mudanças da lagoa, a evolução e o crescimento da cidade, o Sabadinho, o Teatro Santa Rosa, as ruas e as festas. Tudo isso é parte da história do centro de João Pessoa. E tudo isso também vimos aqui, em uma troca poética, uma troca de momentos cotidianos, de histórias reais, de quem está aqui e de quem chega. João Pessoa é histórica, formada por quem todos os dias está na praça, no ponto de 100 réis, por quem vende, quem compra, quem vai passear, quem passa na correria do dia ou por quem vai só admirar a sua beleza. Venha para o centro, repare em cada pontinha da cidade. Eu garanto, em cada esquina há uma história para ser contada e há alguém querendo contá-la. E assim encerramos nossa temporada com essas crônicas que nos lembram que o centro de João Pessoa é muito mais que um lugar geográfico. É um espaço de encontros, de despedidas, de memórias e experiências únicas. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesta jornada e esperamos que, assim como nós, tenham se encantado com cada história. Até a próxima temporada, onde novas vozes e novas histórias nos aguardam. Só lembrando que o nosso livro Cidade Velha, Novos Cronistas está disponível para download no site da editora do CCTA. Basta acessar ccta.ufpb.br e mergulhar em todas essas crônicas. Você que está nos ouvindo, conta pra gente o que achou de mais uma temporada do Espaço de Troca. E também sobre esse que foi o 7º episódio desta série. Deixa nos comentários do nosso Instagram, @Espaço Experimental UFPB. Lembrando que esse e todos os outros episódios do podcast Espaço de Troca estão disponíveis em todas as plataformas de áudio. É só procurar Espaço Experimental UFPB. Esse episódio foi produzido por Angélica Gouveia, Gabriele Cauane, Letícia Silva, Lucas Andrade, Maria Clara Amaral e Valber Adelino. A edição é de Lucas Andrade e a pós-produção foi feita por mim, Alice Joplin. A monitoria é de Gustavo Demétrio e a direção da professora Patrícia Monteiro. Tchau, galera! Tchau! Tchau, gente! Tchau!